nome é Thaís. Junto com as professoras Helene e Milena, eu componho o grupo Germinar, que é um grupo de estudos em reprodução e nascimento do campus UFRJ Macaé. Eu estou aqui hoje para falar sobre uma situação que me acompanha já há alguns anos, aproveitando a temática do Outubro Rosa, que é o mês que a gente usa como uma ferramenta para a divulgação da importância do diagnóstico e do tratamento do câncer de mama. Eu tenho 40 anos e há 9 anos atrás eu identifiquei um nódulo na minha mama direita. Nessa época, eu percebi através do autoexame, né, que existia uma saliência, um carocinho na minha mama. Eu pedi uma orientação, uma indicação de um mastologista, e esse mastologista foi super atencioso e através da avaliação clínica ele me orientou que provavelmente seria algo tranquilo, mas que eu deveria fazer exames de imagem para a gente se certificar de que era apenas um nódulo. Então eu fiz ultrassom de mama, eu fiz mamografia e esse nódulo sempre caía numa classificação, que é uma classificação indefinida, que é a categoria 4, que orientava que eu poderia fazer uma biópsia na mama para ter certeza do que se tratava o nódulo. Mas era um nódulo palpável, era fácil para acompanhar, para identificar. Então eu, na época, né, em 2011, escolhi, junto com um mastologista que estava me acompanhando, que eu ia fazer esse acompanhamento mais de perto, mas que não faria a biópsia. Então não fiz a biópsia, fiquei o ano de 2011 fazendo exames de imagem e avaliação clínica de 3 em 3 meses. Em 2012, esse acompanhamento passou a ser de 6 em 6 meses, ou seja, 2 vezes ao ano. E nessa época de 2012, eu já estava um pouco, na verdade, em vez de estar mais tranquila, porque já tinha um tempinho que eu estava acompanhando a biópsia, o nódulo, eu estava um pouco mais nervosa com isso, ansiosa, porque em 2011 a minha sogra foi diagnosticada com câncer de mama, em 2012 a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, então eu ficava pensando assim, meu Deus, esse nódulo aqui, ele vai em algum momento se transformar num câncer de mama. Eu estou fazendo acompanhamento, mas é o que eu tenho para fazer, eu vou esperar, porque alguma hora isso vai virar um câncer de mama, todo mundo tem câncer de mama, eu tenho um nódulo, isso vai acontecer. Então, fiquei um pouco tensa, né, com essa situação, com essa realidade, mas estava fazendo os exames, estava fazendo acompanhamento, estava fazendo tudo que eu podia fazer naquele momento para isso, né, para essa situação. Aí, em 2013, eu engravidei, eu amamentei a minha filha durante quase 2 anos. E nesse período eu tentei fazer, né, o acompanhamento da mama por ultrassonografia, o que foi muito difícil, eu não conseguia identificar o nódulo por conta da mama estar cheia de leite, então as imagens eram ruins na ultrassonografia, ninguém conseguia visualizar mais esse nódulo. Em 2015 eu engravidei novamente e tive a minha segunda filha, e nesse mesmo ritmo, né, nesse mesmo conceito, eu continuei amamentando, quase não parei de amamentar entre uma gestação e outra, e a minha segunda filha mamou bastante, ela mamou até quase 4 anos, e durante esse intervalo também de 2015 até 2017, 2018, eu fui a mastologista, fiz os meus exames clínicos, mas na imagem esse nódulo ele não aparecia. Ninguém conseguia identificar, ninguém conseguia ver, geralmente porque a mama estava cheia. Então, às vezes me orientaram a esvaziar a mama antes de fazer ultrassonografia, eu fiz assim.
e mesmo assim não conseguia identificar o nódulo. E no meu autoexame eu identificava várias regiões endurecidas da mama, então eu não sabia dizer se aquilo que eu estava palpando era o nódulo original ou eu tinha vários outros semelhantes àquele na minha sensação de palpação. Mas aí uma ginecologista me tranquilizou que a mama, nesse momento de amamentação, ela realmente fica muito diferente, que eu deveria deixar passar, né? Que eu deveria acompanhar, mas não ficar tão tensa, deixar passar o período todo da amamentação, que a mama voltaria ao seu estado esvaziado, né? Seria mais tranquilo de fazer a avaliação por ultrassonografia ou por mamografia. Então assim eu fiz, e em 2018, quando tentei fazer meus exames, surgiu um outro nódulo na outra mama, mas ninguém conseguia identificar esse nódulo, né, da mama direita. Aí eu falei, chega, não vou mais prestar atenção nisso, vai ficar aparecendo, sumindo um monte de coisa, isso é por conta da amamentação. Quando a amamentação cessar de vez e já tiver um tempo que tiver parado, eu volto a acompanhar, né, esse nódulo, eu volto a perceber, tentar anotar onde ele está. Então, assim, em 2019, minha mãe parou de mamar e eu parei de amamentar. E aí, 2020, né, agora esse ano, eu completei 40 anos e com isso entrei no grupo, né, de que tem orientação para fazer os exames de imagem, não só ultrassonografia, mas também mamografia. Então, esse ano eu fiz a ultrassonografia das mamas, esse nódulo não apareceu, e fiz a mamografia, e aí na mamografia o nódulo tava lá, né, um nódulo na mama direita, eu consigo palpar também. E para ter certeza que era exatamente, né, a posição, tudo direitinho do nódulo, ainda fiz uma ressonância magnética das mamas para visualizar melhor. E com todos esses exames, né, em mãos, eu retornei à mastologista e novamente esse nódulo apresentava essa categoria 4, que é uma categoria indefinida, né, de indefinição. E aí sentei com a mastologista e todos esses exames na bancada dela, na mesa dela, para a gente conversar, né? E contei para ela que o fato de amamentar me deixava muito tranquila, que eu tinha feito a minha parte com relação à prevenção, né, para o câncer de mama. Eu já sabia que eu tinha um nódulo quando eu engravidei, então muitas pessoas me olhavam estranho quando eu amamentava as minhas filhas já grandes. A minha filha primeira mamou até quase 2 anos, a minha segunda filha mamou até quase 4. E as pessoas já achavam assim, essa menina é enorme, já come tudo, isso é manha, pra quê amamentar tanto? Mas eu sempre tinha a noção, né, tinha o conhecimento de que a amamentação, ela traz uma proteção para a mulher, e eu já sabia do meu nódulo na mama, então eu fiz questão de amamentar. E eu queria, né, que as minhas filhas quisessem mamar por longos períodos, porque eu sabia que isso ia fazer bem para elas e sabia que ia fazer bem para mim também. Então a minha filha mais velha parou de mamar com quase 2 anos, eu achei horrível. Eu estava me preparando para amamentar ela junto com a irmã. Quando ela parou de mamar, eu fiquei muito triste, muito decepcionada. Mas depois também a irmã mamou bastante. Então, assim, eu cheguei no consultório, né, para conversar com a mastologista e contei, né, todo esse meu histórico que eu tinha passado com a amamentação, que isso tinha sido também um exercício meu, né, uma dedicação minha em prol da minha saúde, não só da saúde das meninas. E ela comparou todos os meus exames desde 2011 até agora 2020 e falou, olha, esse nódulo, ele existe, ele ficou sem ser identificado por algum período porque provavelmente a sua mama estava modificada pela amamentação, mas agora que a amamentação cessou, ele está aqui,
né? Um nódulo na mama direita. Ele tem exatamente o mesmo tamanho que ele tinha em 2011, ele tem o mesmo formato que ele tinha em 2011, então eu tenho quase certeza, né? Eu te aconselho a conviver com ele, porque eu tenho quase certeza que ele é um nódulo benigno. Depois de tantas alterações hormonais, depois de tantas modificações que acontecem com a mama, tanto na gestação quanto na amamentação, se esse nódulo não cresceu, é porque ele vai permanecer aí, ele vai ficar aí, mas ele é um nódulo benigno e eu acho que você não precisaria se preocupar de necessariamente retirá-lo. Mas, por outro lado, se você quiser, a gente pode fazer uma biópsia, né? A gente pode retirar um pedacinho para poder ter o diagnóstico fechado do que é o nódulo e tal. Aí eu pensei e resolvi, como eu tinha resolvido lá atrás em 2011, não biopsiar, né? Não fazer biópsia, deixar ele aqui porque a biópsia de qualquer maneira vai mexer no módulo, vai retirar a célula, vai induzir que outras células, né, se diferenciem, se dividam e tal. Então, pensando racionalmente, com a cabeça de professora de histologia, falei, não, vamos mexer no que tá bom, no que tá quieto, vamos deixar aí. Então, resolvi não fazer biópsia e tenho acompanhado, né, continuo acompanhando esse meu nódulo e espero continuar acompanhando ele, né, até muito tempo na minha vida e que ele não venha se transformar num câncer de mama. Eu tinha muita certeza, né, lá atrás de que alguma hora um câncer ia aparecer, porque todo mundo tem câncer de mama, então eu ia ter também, e eu já tinha esse nódulo, enfim. Hoje em dia eu não penso mais assim, né? Eu penso que eu tenho feito o que eu posso fazer, eu tenho feito os meus exames, eu tenho feito meu acompanhamento, eu contribuí para a minha saúde com a amamentação, eu me dediquei e agora é esperar, né? Eu espero que se eu tiver algum dia um câncer de mama, ele seja originário de outra coisa, de outra modificação e não desse nódulo. Então, esse assunto, né? Esse nódulo para mim já foi um motivo de muita ansiedade, de muita angústia, de muita dificuldade de saber o que seria, o que ia vir daí. Hoje em dia ele tá em outra categoria para mim, é super tranquilo, ele tá, eu acho até bom que ele tá numa posição que é palpável, eu mesma consigo acompanhar, mas ainda assim eu continuo fazendo meus acompanhamentos com a especialista, né, que é mastologista, e enfim, tenho uma tendência de me cuidar, então vou fazer o que tiver ao meu alcance e vamos torcer que isso fique assim, né, que isso não se modifique e que seja simplesmente uma modificação da minha mama, um nódulo tranquilo que conviva comigo até o fim da vida.